Agora. Boa noite a todos, bem-vindos, estão aqui presentes, e os que assistirão este encontro nosso, bem-vindo a todos, o nosso encontro da lua cheia, que é a lua cheia do ano que honra, celebra, glorifica o Guru. Então, por isso ela é chamada de Guru Purnima. É a lua cheia em Sagitário, a lua cheia junto à constelação do Sagitário. E para a lua cheia ser em Sagitário, precisa ser durante o período que o Sol cruza Gêmeos, porque a lua cheia significa a Lua e o Sol na exata oposição. Dessa forma, a Lua ela pode receber 100% a luz do Sol. Por isso ela fica toda iluminada e brilhante. Nas outras fases, ela está recebendo a luz do Sol parcialmente. Conforme ela vai se aproximando da oposição ao Sol, ela vai adquirindo aparentemente maior tamanho, porque ela continua do mesmo tamanho, mas vai sendo mais iluminada, né? Até o auge disso, que é então a lua cheia, que se chama Purnima, e a lua cheia desse momento se chama Guru Purnima, que é a lua cheia do Guru, a lua cheia do mestre, do professor ou do mestre. Eu vi algo muito interessante umas semanas atrás sobre a questão da diferença entre professor e mestre. O professor, ele ensina, e o mestre também. Só que, além de ensinar, o mestre também nos inspira. Então, quando você aprende algo, aquilo que você aprende, você se sente inspirado, significa, então, que você aprendeu a partir de um mestre. E quando essa inspiração ela é acolhida no coração por toda a sua vida, né? Você sempre aberto para receber, né? Mais e mais desse conhecimento que o mestre que inspira transmite. Então, essa transmissão do conhecimento é descrita como igual a despejar, né, o néctar da imortalidade sobre nós. O Amrita, o conhecimento perene, o conhecimento que nunca finda. O período que o Sol passa por Gêmeos é entre 15 de junho e 14 de julho, mais ou menos. Então, hoje é dia 2 e a lua cheia é amanhã, a lua cheia total, né? Quando ela atinge realmente a exata oposição onde o Sol se encontra, será amanhã, às 8h39 da manhã. Aqui no Hemisfério Sul e no Rio de Janeiro, que é fuso 3, quem estiver em outros hemisférios, quem estiver com outros fusos, mesmo aqui no Brasil, nós temos fuso 4 no Brasil também, né? Amazônia, Mato Grosso. Então, é só fazer a correção. Mas esse é o dia dessa lua maravilhosa, que aqui onde eu estou ainda não dá para ver, porque teve essa chuva. Espero amanhã poder ver, mas quem tiver a chance, não perca de ver essa lua linda, e principalmente não perca a oportunidade de honrar a todos aqueles que, de algum modo, te trouxe
um conhecimento, te trouxe uma expansão, né, do seu saber, principalmente quando esse conhecimento te possibilita entender a razão de você estar aqui. Quando esse conhecimento pode lhe responder por que você nasceu, qual a razão de estar aqui, qual é o seu propósito, qual é o seu caminho, qual o motivo disso tudo, de onde vem, para onde vai, né? Então, por que que essa lua cheia é a lua Guru Purnima? Purnima vem de Purnam, que significa pleno, estado de plenitude. Então, a lua plena significa a lua plena de luz do sol, né? A lua cheia. Então, toda lua cheia é Purnima. E toda lua cheia é a lua que nos traz, que nos lembra, né? E nos renova com o sentido de que devemos continuar nos engajando, nos investindo na nossa evolução, porque nascer como ser humano é uma chance rara, é uma grande oportunidade, é nessa condição que a gente pode realmente acessar essa possibilidade, né, evolutiva. Então, muitas tradições, muitas culturas antigas tinham essa percepção, esse entendimento, mas muita coisa se perdeu com o tempo. Mas, de algum modo, quando a gente sai dessa trilha, né, desse caminho, desse percurso do autodesenvolvimento, do autoconhecimento e da evolução, alguma coisa fica estranha, né? Não fica muito... a gente sente que está faltando algo. Esse sentir que está faltando algo, ele é bom, porque acaba nos impulsionando a buscar. E é nessa palavra que eu queria chegar, a palavra buscar. Porque Sagitário é a constelação da busca. Somente uma vez por ano a Lua fica cheia em Sagitário, né? Então, para isso é preciso que o Sol esteja passando por Gêmeos. E o Sol passa por Gêmeos entre 15 de junho e 15 de julho, mais ou menos. Esse é o período. Então, a Lua cheia precisa ser entre essas duas datas. A Lua cheia de Sagitário. E a constelação de Sagitário, que é comumente representada por um centauro armado de arco e flecha, assim como na astrologia védica é uma pessoa montada em um cavalo armado de arco e flecha. E o cavalo em movimento. E a flecha apontada para uma direção, né? Então, é um simbolismo, né? Que a gente possa, através dessa configuração, dessa imagem, observar que o movimento do Sagitário é o movimento de um buscador. Em sânscrito, o Sagitário se chama Dhanu. Dhanu, D-H-A-N-U. Dhanu. Dhanu é traduzido como esse aparato, né? O arco e a flecha. É a tradução. Dhanu também significa aquele que porta o arco e a flecha. Porque o melhor arqueiro é aquele que não distingue ele e o próprio instrumento.
Então, o mesmo nome para a pessoa que manuseia o arco e flecha e o próprio instrumento arco e flecha. Dhanu. Então, Dhanu, ele é o buscador, né? O cavalo está em movimento, então, um buscador, um desbravador, né? Percorrendo, né? Buscando, de algum modo, novas possibilidades, desbravar novas possibilidades, novos horizontes. Essencialmente, esse buscador é um buscador de respostas. Então, a lua cheia de Sagitário é a lua cheia onde o guru ele é honrado, porque ele é que nos traz, né? Guru é um conceito. Então, o conceito guru é que nos traz a resposta. A palavra guru, literalmente, significa a luz que afugenta a escuridão. Então, a luz representa o conhecimento e a escuridão representa a ignorância. Então, o conhecimento que afugenta a ignorância, né? A vidya, que também significa cegueira. Passar uma vida sem saber por que nasceu. Respostas como essas, né? Por que nasci? Para onde vou? O que faço aqui? Qual a razão disso tudo? E lá na frente, o que será? E depois da morte, o quê? Passar uma vida sem essas respostas é ter uma vida desperdiçada. E aquele que nos concede essa oportunidade de ter essas respostas, este é Gurudeva, né? É o mestre divino. Então, os textos védicos explicam que se Deus não vem pessoalmente, ele manda seu emissário, seu representante, que é um veículo, né? O veículo da palavra. E aí eles viajam, deixam livros escritos, né? É o sinal de que não estamos desamparados. O guru ele acontece de duas formas, externo e interno. Quando a gente está muito cego, ou muito surdo, muito cego para ouvir a instrução interna, isso, né? Surdo para ouvir a instrução interna e cego para não ver a realidade interior, o guru vem fora né? Para nos lembrar e acionar isso, né? Tem vários exemplos, né? Lançar sementes, dar um cliquezinho, né? Um despertarzinho, dar um incentivo para que a gente volte a ter a audição e a visão. Porque a existência e as existências, né, de samsara vão nos afastando, devido às identificações. Então, a gente vai se identificando muito com o eu falso, né? E com tudo que o eu falso, por sua vez, se identifica. Então, quanto mais a gente vai nessa direção das identificações errôneas, que são estabelecidas pelo eu falso, que se chama ahankara, mais a gente vai esquecendo, menos a gente acessa a instrução interior e a visão interior. A gente deixa de ouvir, de acessar, o reino de Deus está em nós, o reino de Deus está em vós. Então, a gente deixa de acessar esse reino. Então, o emissário vem para aqui nos lembrar, né?
principalmente porque não há desamparo. O desamparo é uma ilusão. O desamparo acontece devido a esse autoesquecimento da real natureza de que se é, de quem se é. E o emissário que vem, de tempo em tempo, ele é a certeza, ele vem reafirmar que não há desamparo. Deus não está morto. E por mais que pareceu, né, que foi para o céu e deixou todos aqui desamparados. Porque o que acontece é que todos deixam sua instrução. Então, quem quiser, quem ouvir esse chamado, vai. De algum modo, os arranjos acontecerão, né, que parecem mera coincidência, mas os arranjos acontecerão, Jung chama de sincronicidade, para você que busca, né? Bata que a porta se abrirá, tem várias frases, né, que correspondem a esse sentido. Então, se a busca é sincera, se os questionamentos são sinceros, se as indagações são sinceras, são verdadeiras, a resposta virá de algum modo. De alguma maneira, você vai se esbarrar nesse conhecimento do Atma, né? Atma Vidya, conhecimento da sua real natureza. Isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. Então, por isso, a luz que afasta a escuridão, né? A luz que faz você voltar a ver quem você é. Então, esse é o Guru que nos inspira nesse sentido, de nos dar as respostas diante das dúvidas existenciais, né? As dúvidas mais profundas. E é uma lua cheia que estará acontecendo num nakshatra, que é o nakshatra Purvashada. Eu chamo esse nakshatra central da constelação do Sagitário, né? Sagitário é uma constelação que tem, como todas têm, a presença de 3 nakshatras. Só que é em Sagitário que inicia o terceiro grupo de nakshatras, a começar pelo nakshatra Mula, e a seguir Purvashada, e depois de Purvashada, Uttarashada, que também atua na constelação a seguir de Sagitário, que é Capricórnio. Então, quem é a constelação, quem é a Purvashada na constelação do Sagitário? São 2 estrelas que se encontram exatamente onde está o arco e a flecha, apontados, né? A flecha apontada para uma direção. Exatamente ali estão essas 2 estrelas. Purva Achada é um par de estrelas que se encontram na parte da constelação do Sagitário, que é o arco e a flecha. A constelação configura, né, o centauro, ou então a pessoa montada no cavalo em movimento, armado de arco e flecha, e esse arco e flecha que já está, né, esticado, ali se encontram 2 estrelas, e essas 2 estrelas são o nakshatra Purvashada. A Purvashada é entendida como aquela que nunca é derrotada, imbatível. E tem regência de Vênus, né? Regência de Vênus.
Não me lembro agora qual é o Devata, acho que Mariana não está aí para me ajudar. Se alguém lembrar qual é o Devata de Purvashada. O Tarashada é Jala, Jala Devi. Jala Devi é o Devata de Purvashada. Jala Devi é a Senhora das Águas, a deusa das águas. É bonito, né? Agora tivemos uma chuva rápida aqui. Então, Jaladevi é aquela que promove a vinda das águas, que as águas sempre venham, né? Que a água é vida. Jala, literalmente, significa água. Então, esse é o Devata, é um dos 4 elementos, né? Terra, água, fogo, ar. Jala é o elemento água. Vou compartilhar aqui com vocês o mapa, para vocês verem. O horário de 8h39, de amanhã, dia 3 de julho, começo do mês, né? Meio do ano. É quando acontece, então, a lua cheia do Guru. E por que essa é a lua cheia do Guru? Porque o regente de Sagitário é Júpiter, né? É Júpiter. E Júpiter, na astrologia védica, é um dos nomes. Júpiter tem vários nomes em sânscrito. Brihaspati, que significa o pai dos sábios. É um dos nomes de Júpiter. Um outro nome é Guru. Na astrologia védica é muito comum a gente chamar Júpiter de Guru. Saturno Shani, Júpiter Guru, Sol Surya, Lua Chandra, né? Os nomes em sânscrito. Os nomes em sânscrito é muito comum chamar Júpiter de Guru. Existe de belo nessa lua cheia, porque Júpiter estando em Áries, ele está aspectando Sagitário. Ele já é regente natural de Sagitário, mas estando em Áries, ele aspecta Sagitário também. Quando Júpiter está em signo de fogo, ele aspecta os outros 2 signos de fogo, que é Leão e Sagitário. E agora, recente, né? Do dia 29 para o dia 1, Marte chegou em Leão. Então, está havendo o que a gente chama de um Parivartana Yoga, que está acontecendo entre Júpiter e Marte até 19 de agosto. De 1 de julho a 19 de agosto. Não faz um Parivartana Yoga, não. Para isso, Marte tinha que estar em Sagitário. Não faz. De qualquer forma, formou nesse momento, né, um triângulo de fogo, né? Mas é só enquanto a Lua estiver em Sagitário. A Lua fica em Sagitário amanhã, depois de amanhã. Hoje ela ainda está em Mula, amanhã está em Purvashada, e dia 4 ela ainda está em Uttarashada, mas vai chegar um momento do dia 4 que ela já não vai estar mais em Sagitário, vai para Capricórnio. Então, deixa eu ter alguém tentando entrar? Não. É uma lua cheia que está acontecendo dentro de um triângulo do elemento fogo. Então, o elemento fogo e o elemento água estão vibrando nessa lua cheia, né? Porque a lua, ela é, por natureza, elemento água. Júpiter está ligado ao elemento Akash, que é o espaço. E Marte, por sua vez, está ligado ao elemento fogo. Então, esses 3 elementos, eles são importantes amanhã, se alguém quiser fazer um puja, uma meditação, né? Como é que a gente traz esses 3 elementos? O fogo é através de uma labareda, que pode ser uma lamparina de ghee, uma pequena velinha, alguma coisa, né? O importante é a chama. A chaminha está acontecendo. Então, o elemento fogo, a gente se conecta com ele dessa maneira. A água
é realmente a água mesmo, um vasilhame, em geral transparente, né? Mas se não tiver, não tem problema. Um vasilhame com água, um copo, o que for com água. E o akash, que é o espaço, porque o fogo está ligado à visão, a água ao paladar, enquanto que a akash, que é o espaço, é a audição, nos sentidos, é a audição. Então, aí é o mantra. Então, o mantra ele pode ser ouvido apenas nesse encontro nosso, quando ele se transformar num vídeo, eu vou deixar lá nas descrições o link do mantra que nós estávamos ouvindo antes de começar aqui a gravação, que é o Gayatri do Guru, né? Gayatri Mantra. Ou pronunciar mesmo, pronunciar 108 vezes é uma outra forma. Ou qualquer oração que você quiser fazer, seja uma oração silenciosa, seja uma oração sussurrada, ou seja uma oração que você fale com a voz um pouco mais alta, né? A vibração sonora, quando ela é reverberada, né? Ela alcança o espaço. Então, parece que a vibração sonora só está aqui dentro desse nosso espaço, mas ela vai muito, muito além. Meu mestre espiritual dizia que os mantras eles dão 3 voltas no planeta. Quanto mais pessoas estiverem pronunciando o mantra, mais intenso fica esse campo vibratório, que é o que acontece no espaço. Então, basta água, fogo e mantra, né? Considerando que Jaladevi é o elemento água, que há uma triangulação no elemento fogo, Lua em Sagitário, Júpiter em Áries e Marte em Leão. Então, o elemento fogo, que é exatamente o fator iluminador, né? E o mantra ou a oração, que aí atua no campo vibratório e se expande, se alastra por toda parte. Então, essa pode ser a maneira. Eu posso falar para vocês a respeito do Nakshatra Purvashada, que é um nakshatra, inclusive, regido pelo planeta Vênus, também, além de Jala, que é o Devata, existe também o planeta regente do nakshatra, que no caso de Purvashada é o planeta Vênus, e Vênus também está relacionado ao elemento água. Purvashada é o nakshatra que nos impulsiona, que nos incentiva, que nos enche de entusiasmo, que nos torna verdadeiros buscadores, né? Mas, tipo, buscadores assim, cheios de gana, de vontade mesmo, de aprender, de descobrir e de sair realmente da escuridão. É um nakshatra que nos traz entusiasmo, né? A palavra entusiasmo vem do grego entel, que significa cheio de Deus. Tel, em grego, é Deus. Então, a lua em Purvashada, sendo aspectada, né, pelo Sol, por isso toda iluminada, e Júpiter aspectando a lua também. Então, a lua aspectada pelo Sol, Júpiter regendo e aspectando a lua, e Júpiter aspectando o Leão, que é onde Marte acabou de chegar. Então, tá forte, assim, tá lindo, tá uma beleza. Tá luz só pura luz. Essa lua cheia está trazendo muita luz mesmo, e é a luz do próprio Guru, né? Por ser
em Sagitário e regido pelo planeta Júpiter, que é considerado um segundo Sol. Gosto sempre de falar sobre isso, um segundo Sol, no sentido de que isso é físico, tá, gente? O Júpiter ele faz algo que nenhum outro planeta faz no nosso sistema planetário, no nosso sistema solar. Ele é o único planeta que absorve a luz do Sol e multiplica ela 3 vezes. E essa luz, que ele multiplica 3 vezes, ele compartilha com o universo. Por isso ele é considerado um segundo Sol. Né? Multiplica 3 vezes. Na numerologia, o número 3 é Júpiter. E no mantra principal que consagra o planeta Júpiter, ele é chamado de Trilokeshvara, o Senhor dos 3 mundos. Esse mantra é um mantra que remonta a 5.000 anos. E essa descoberta dessa potência que Júpiter possui, ela é razoavelmente recente, provavelmente nos últimos, não mais do que 30 anos atrás, isso foi identificado, né? Outra razão porque a lua cheia de Sagitário é a lua do Guru Purnima. Porque foi numa noite de lua cheia em Sagitário que Sri Vyasadeva nasceu. Ele nasceu de sua mãe Satyavati. E ele nasceu com um propósito, que era, naquele tempo, compilar todos os Vedas. Não somente os 4 Vedas, porque os Vedas eu gosto de representar como se fosse uma árvore, né? Uma árvore ela tem raiz, tronco, galhos, folhas, tem folhas, flores, frutos. Os Vedas originalmente eram uma tradição oral, transmitida geração para geração, de mestres, correntes de mestres e discípulos, de forma milenar. Era transmitido dentro de uma tradição oral. Então, essa tradição oral, na árvore, é representada pela raiz. E o tronco são os 4 Vedas, então, que se manifestam como literatura escrita, né? Compilada por Vyasadeva. Então, se diz que originalmente os Vedas eram um só, e Vyasadeva é que fez, então, esse trabalho de setorizar os Vedas, né? Inicialmente, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, e mais tarde o Atharva Veda, 4 Vedas. Mas essa árvore ela também tem ramos, galhos, folhas, né? Frutos. Então, esses são os outros tratados védicos que surgem, né? Dessa base, desse pilar inicial. Um desses ramos, desses galhos, dessas folhas, se chama Vedanga. Vedanga é uma maneira, são tratados que tratam de nos ensinar os Vedas por meio de certas matérias, de certos temas, né? Como gramática, como rituais. E um desses Vedangas, que são 6, é Jyotisha, que é, como nós chamamos aqui no Ocidente, de astrologia védica. Os Vedangas, eles fazem parte dessa imensa árvore de conhecimento. E outros galhos representam os outros tratados, como épicos, Mahabharata, Ramayana, dentro do Mahabharata está a Bhagavad Gita, né? Nós temos também o Brihat Parashara, que nós estamos estudando agora,
esse tratado maravilhoso, sendo Parasharamuni o pai de Sri Vyasadeva. Então, Sri Vyasadeva, a mãe Satyavati, e o pai Parashara. Parasharamuni, um sábio. Então, Vyasadeva nasceu nesse momento. Então, a gente celebra também, chamamos esse dia de Sri Vyasa Puja, o dia que deve-se, então, realizar puja para Vyasadeva, né? E se Vyasa Puja também é o dia que a gente enche o nosso coração de gratidão por sermos afortunados de termos guru, de termos mestre, né? Que deixou instruções, deixou toda uma vida dedicada, né? Toda uma vida dedicada para que o conhecimento pudesse, então, ficar, mesmo que ele não esteja mais aqui, mesmo que ele já tenha partido, ele fica, então, nesse outro formato, que é o formato do conhecimento. Então, o conhecimento, ele é sempre o nosso alimento, né? A gente se alimenta pela boca, vai para o estômago, vai para a corrente sanguínea, né? Para nos manter com um corpo são, sadio. Mas o conhecimento, ele entra pelos ouvidos e vai ser, então, digerido no coração. Então, esse conhecimento, né, que alimenta o coração, ele é o único que a gente leva. A gente não leva mais nada. Nessa vida, a gente não leva mais nada. Apenas o conhecimento. Seja mesmo o conhecimento não seja espiritual. O que a gente leva é apenas o conhecimento. E também uns sânskaras, né? Vocês sabem disso, né? Alguns tantos sânskaras, né? Que são as impressões. Sânskaras são impressões que ficam impressos, né? No nosso ser, devido às atividades ao longo de uma vida. Então, essas impressões, elas estão relacionadas ao arrancara, a falsa identificação, né? E o conhecimento, ele é exatamente aquilo que não está, o conhecimento espiritual, nesse caso eu estou falando, né? Ele é exatamente aquilo que o Atma, quem somos, compreende. Então, quanto mais... E o conhecimento, ele é infinito, ele é eterno, ele é inesgotável, uma fonte inesgotável, nunca, never, interrompida. É aquilo que contribui para que essas impressões sejam mais amenas, menos agarradas no nosso ser, né? Porque o conhecimento, o que ele faz? Ele nos ajuda a se libertar da falsa identificação. Atmavidya, conhecimento de quem somos. Fiquei de falar também de outros assuntos. Um é que Marte esteve em Câncer, né? De meados de maio até ontem. Foi um período um pouco turbulento, porque é queda de Marte. Câncer é queda de Marte. Marte tem queda em Câncer e tem exaltação em Capricórnio. E agora, Marte, vocês estão vendo aqui, né? Marte em Leão, um Nakshatra Maga, primeiro Nakshatra de Leão, até 19 de agosto, Marte fica muito bem em Leão. Marte, ele é um grande colaborador do Sol, e Leão é regido pelo Sol. Então, quando Marte está em Leão, Marte ele traz excelentes efeitos.
vocês precisam apenas ver ó, em que casa ele é no mapa de vocês, né? Tanto a partir do ascendente, quanto a partir da Lua, quanto a partir do Sol. Ver a posição de Leão. E Marte Leão, ele traz determinação. Determinação e mais autoconfiança para tomar as rédeas, tomar decisões, ser mais assertivo, ter mais coragem, ter mais clareza, né? Para poder decidir e tomar a devida iniciativa. Então, um período bom, né? Porque quando Marte estava em Câncer, trouxe muita oscilação. Nesse período que ele ficou de meio de maio até ontem. Agora, quando Marte vai para Leão, porque Saturno está em Aquário, ele faz oposição com Saturno, né? Saturno ele está retrógrado há pouco tempo, ele entrou em retrogradação, acho que foi começo do mês passado. Saturno entrou em retrogradação e ele fica até outubro, início de novembro, retrogradando em Aquário. Então, com isso, esse períodozinho que Marte fica em Leão, de 1 de julho a 19 de agosto, há um aspecto mútuo entre os dois, porque é como se fosse um tipo de lua cheia, né? O que é uma lua cheia? É a lua em oposição ao Sol. Quando Marte está em Leão, chega em Leão com Saturno em Aquário, Saturno é bem mais lento que Marte, eles estão em oposição, há um aspecto mútuo entre Saturno e Marte. Então, enquanto Marte está em Leão, Júpiter está aspectando Marte, porque Júpiter está em Áries. Júpiter, quando está num signo de fogo, ele aspecta os outros 2 signos de fogo, que é Sagitário e Leão. Então, Júpiter está aspectando Marte, mas Marte não está aspectando Júpiter. E Marte com Saturno estão aspectando-se mutualmente, né? Um aspectando o outro. Como Saturno está retrógrado, o efeito pode vir a ser positivo, porque todos os dois estão em signos fortes, né? Saturno em Aquário está um signo forte para Saturno e Marte em Leão está um signo forte para Marte. Então, principalmente assuntos, aí vocês precisam ver onde vocês têm Aquário no mapa de vocês, né, para observar esse trânsito, principalmente os assuntos que estão pendentes, que estão parados, né, porque essa retrogradação de Saturno vai dar realmente uma parada em muitas coisas, né? Então, às vezes, é preciso ter coragem, é preciso ter mais autoconfiança, ter mais clareza para lidar com assuntos que estão aguardando serem resolvidos já há algum tempo. E como é uma oposição, muitas vezes esses assuntos não dependem unicamente de você, unicamente da pessoa. Existe também oposições, sempre se representa que existem outras pessoas envolvidas na mesma questão, né? E Saturno é regente de Aquário e é regente de Capricórnio também. Ele saiu de Capricórnio no início desse ano, né? Todo o período da pandemia foi durante Saturno passando por Capricórnio, de início de 2020 a início de 2023. Então, Saturno saiu de Capricórnio em janeiro desse ano, mas Plutão ficou, porque Plutão é muito mais lento que Saturno. Muitíssimo mais lento que Saturno. Então, Plutão está ali avançando vagarosamente nessa constelação, e ele agora fez uma retrogradação, que é a retrogradação do ano de 2023, todo ano ele faz uma retrogradação, com certeza. Então, a retrogradação do ano 2023 aconteceu para Plutão também recentemente. Ele costuma ficar uns 4, 5 meses nessa condição. E, então, como a chegada de Plutão junto com Saturno em Capricórnio, vamos dizer, foi o sinal dos céus em relação à situação pandêmica e o número gigantesco de mortes que ocorreram, né, naquele período, a retrogradação dos dois, Saturno e Plutão, nos pede atenção e cuidado. Não
exatamente com o que se passou, porque já tem bastante pesquisa em cima e a maioria das pessoas tomaram as devidas providências, com vacinas e tudo mais, então está mais ou menos controlado, mais para mais do que para menos, controlada a situação, mas pela memória, né? Muito mais pela memória do que se passou, ter cuidados também, né? Porque houve muito medo naquele período, né? O medo veio com tudo. Então, situações que possam deixar vocês normalmente noticiadas num sentido coletivo, né? Porque Plutão é um planeta ligado ao coletivo, ligado a uma questão, um espírito de época, alguma coisa assim. E ele está iniciando, né? Um espírito de época a partir do momento que ele entrou em Capricórnio, e permanece em Capricórnio por 20 anos, 3 anos já passaram. Então, como Capricórnio ele é signo de terra, a gente fala assim, para entender de uma maneira simples, né? É o signo das estruturas. Então, Plutão passando por Capricórnio ao longo de 20 anos, ele abala as estruturas, né? A energia, ele só chega num signo a cada 250 anos. Então, um planeta que leva muito tempo para chegar a algum lugar, quando ele vem fazer serviço direito, né? De acordo com a natureza dele. Então, assim, esse períodozinho, que pode ser até outubro, novembro desse ano, se vocês sentirem, assim, assustados por alguma coisa, entendam que é simplesmente por causa dessa retrogradação, e assim que ela acabar, esses medos passam, essas apreensões vão embora. Então, mais um motivo para a gente fazer dessa lua cheia um momento muito festivo, muito glorioso, de muita gratidão, de muito agradecimento, de renovação da fé da gente também, que é a fé que espanta o medo, né? Para que essa lua cheia possa nos abençoar até próximo Guru Purnima, né? Os próximos 13 meses lunares, daqui até lá. Ok? Parece que tem algumas perguntinhas, não sei se é perguntas ou cumprimentos. Boa noite, Jai Guru, boa noite, boa noite. Uma noite abençoada para todos nós, com certeza. Também muito feliz de estar com vocês, Yara, agradeço muito pela presença de vocês nessa noite e façam, se possível, né, amanhã, segunda-feira, às 8 da manhã, ou se não puder fazer no horário, pode fazer assim que acordar, né? Uma meditação, fazer um pequeno puja, ler uma instrução, né? Abrir o livro, onde esteja contido esses ensinamentos, né? Um texto sagrado ou um livro que vocês sintam que inspirou. Esse livro, se tiver uma foto, uma imagem do guru, também bom ter. Mas o livro, a instrução, também nesse puja, é uma coisa maravilhosa, né? Ter esse livro também. Eu gosto muito de abrir assim aleatoriamente, sabe? E aí vem aquela mensagem cheia de sincronicidade. Por exemplo, eu tenho aqui tipo um calendário eterno, porque ele não tem ano, ele só tem dia do mês. Aí ele, no dia de hoje, dia 2 de julho, de hoje, né, 2 de julho, a mensagem dele é: dar amor é o maior prazer desta vida. E 3 de julho, que é amanhã, muito boa essa instrução do dia 3 de julho, amanhã. Ande 1 quilômetro com os sapatos de alguém antes de lhe negar um novo par de calçados. Que é a questão da se colocar no lugar do outro, né? Muito importante a gente se colocar no lugar do outro. Isso se chama empatia, né? E isso foi a grande façanha dos mestres e das mestras, né? A gente fala mestres no sentido geral, né?
muitas mestras ao longo desses séculos e milênios, é exatamente se colocar no nosso lugar. O que os mestres fizeram? Eles se colocaram no nosso lugar. Devido à enorme compaixão, eles se colocaram no nosso lugar e se empenharam em preservar a verdade. Então, dois atributos existem no coração de um mestre ou de uma mestra verdadeira: verdade e compaixão, né? Entre outros, claro, mas principalmente esses dois. 6 novas mensagens. Gratidão, gratidão também a vocês. Gratidão, Jai Guru. Feliz para todos, muita felicidade. Gratidão pela presença de vocês. Jai Guru. Namastê. Hariom. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Angélica, Clotilde, Marcela, Fernanda, Jaque, Carla, Simone. Boa noite a todos. Muita gratidão mesmo. Um belo fim de domingo para vocês.